Olá, bom dia! Hoje é dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira. Bendito seja o nome do Senhor. Juntos mais uma vez para o nosso tempo devocional. E o nosso texto continua sendo o texto do apóstolo São Paulo, a carta endereçada à igreja de Filipos, aos filipenses, mas também a todos nós, até hoje, pela graça de Deus, como orientações da parte do Senhor, para nós como igreja. O texto diz o seguinte, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Temos falado sobre esta situação das dificuldades, das lutas reais que estabelecem ansiedade e da ansiedade que não é fruto senão de uma projeção da nossa mente com possibilidade ou não de ocorrência. Ou seja, muito daquilo com relação ao que nós nos preocupamos, que gera em nós ansiedade, não ocorre, não acontece e jamais vai se configurar. 70% a estimativa é essa, às vezes até um pouco mais. Mas nós, como seres humanos, somos atingidos pela ansiedade e o apóstolo Paulo diz, primeiro, para não andarmos ansiosos, não vivermos ansiosos. A ansiedade pode até acontecer em uma circunstância ou outra, mas não vivermos numa realidade ou numa condição de ansiedade. E ele deixa também claro o que devemos fazer. Derramar diante de Deus ou abrir-nos com Deus, fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades, derramar diante dele as nossas dependências, carências e insuficiências e expressar a nossa confiança em sua providência. Mas como fazer? Isso é o que fazer. Como fazer? Então Paulo também nos orienta. Primeiro deve ser feito este nosso agir, essa nossa ação tem que ser direcionada a Deus. É o que ele fala aqui. Sejam conhecidas diante de Deus. Então, primeira coisa, elas têm que ser dirigidas a Deus. Claro que você pode ter uma pessoa de confiança, um profissional da área da saúde, uma pessoa de vida espiritual realmente que inspire confiança, uma pessoa íntegra, correta, seu ciclo de amizades, da sua vivência, da sua família. Mas não é disso que Paulo está falando, não é disso que se trata aqui. Aqui se trata de você abrir o seu coração, derramar a sua vida, confiando naquele que é o soberano, o rei e o senhor de todas as coisas e do universo, a Deus. Veja que ele não direciona essa realidade espiritual a nenhuma outra pessoa que não seja Deus. Mas eu não vou falar para Jesus? Aí é que está. Porque entendemos, à luz do testemunho das Escrituras, por aquilo que aprendemos na palavra do próprio Senhor Jesus e dos seus discípulos, que ele, Jesus, de fato, é Deus. Que ele e o Pai são um. Então, as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas são direcionadas
têm que ser, devem ser direcionadas exclusivamente a Deus. Isso é o que vemos nas Escrituras. Isso é o que temos como ensino básico, claro e seguro das Escrituras. O apóstolo Paulo não deixa a menor dúvida, ele não oferece uma outra possibilidade, uma alternativa a esta realidade da nossa comunhão, senão com o próprio Deus. Segundo, ele diz que como fazer é direcionar a Deus. Segundo, é colocar as nossas petições. Por isso ele diz aqui, ó, diante de Deus, as vossas petições, por meio da oração. Então, a oração é que vai estabelecer isso, essa realidade. As nossas petições têm que ser colocadas diante de Deus. De que maneira? Primeiro, com as petições. E então nós temos aí um aspecto geral, petições de forma geral, e as petições no sentido particular. Eu acho que ele até coloca assim, as vossas petições. Então aquilo que diz respeito a você, pela oração, você coloca as suas petições. O que você precisa, qual é a sua carência, qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, qual é a sua aflição, qual é a sua preocupação, qual é a sua angústia. Mas também as súplicas. Você só não apenas coloca diante de Deus, mas suplica, ou seja, o que você precisa. Então, mas o senhor já sabe, não preciso nem falar, precisa. Súplica, não só petições no sentido geral, mas súplica no sentido bem particular, daquilo que você está passando. Se você está com uma dificuldade em relação ao trabalho, emprego, saúde, enfermidade, seja o que for, você precisa colocar isso para ele, de forma objetiva, clara. Não precisa escrever para Deus, fazer um relatório de Deus. Às vezes nós temos esses equívocos, né? Vamos orar para alguém que está enfermo, e aí a gente fica meio assim, com medo de Deus errar o leito, o hospital, a pessoa. Então diz, Senhor, abençoa o senhor Antônio, marido da dona Florinda, pai do Joaquim, ele está lá no hospital Albert Sabin, ou no Monte Sinai, ou no Einstein, lá em São Paulo, lá em Juiz de Fora. Tudo bem se quer colocar isso, mas não precisa. Quando ele fala de súplica, é que você vai ser objetivo. Mas você não vai dar um relatório para Deus nesse sentido, não há necessidade disso. Você vai colocar a sua realidade, como se colocou de outros, as petições, sentido amplo, agora é súplica. Clamar a Deus, suplicar, é mais do que pedir. Aqui já entra o aspecto da intensidade, da profundidade e da objetividade, sem rodeios, sem ficar dando voltas. Isso é que nós precisamos aprender. Deixar a ansiedade tomar conta de nós é não colocar diante de Deus as petições e as súplicas pela oração e com ações de graças. Agradecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Mesmo ali naquele momento, com súplicas, petições, até intercessões, não se esqueça das ações de graças. Abrir o seu coração, agradecendo a Deus por tantas bênçãos. Tem dificuldades? Tem. Mas veja quantas bênçãos você tem recebido. Como diz o hino, quantas bênçãos. Conta uma a uma. Então, verás surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja o nome do Senhor. Que você troque a ansiedade pela paz de Deus.
em seu coração, em sua mente, essa paz que excede a todo entendimento. Amém. Amém.